Olá, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Estamos trabalhando as epístolas gerais e chegou o momento de nós tratarmos das cartas joaninas, que são as epístolas de João. Bem, quanto à autoria e canonicidade, a discussão sobre a autoria dessas cartas joaninas passa pela relação dessas cartas com o quarto evangelho. E, nesse sentido, a primeira carta é unanimamente atribuída ao mesmo autor do quarto evangelho, isto é, o apóstolo João. No que se refere a evidências externas, textos de Clemente de Roma, da Didaquê, da Epístola de Barnabé e também Policarpo, todos listados no final do século I e também do início do século II, contêm alusões que podem ser extraídas, sobretudo, de 1 João. Irineu, no segundo século, ele atribui explicitamente primeira e segunda epístola de João ao mesmo autor do quarto evangelho. Orígenes, no segundo século, ele é o primeiro a referir-se às três epístolas, mas, ao mesmo tempo, Orígenes afirma que muitos dos seus contemporâneos duvidaram da autenticidade da segunda e terceira epístola de João. Dionísio de Alexandria, falecido em torno do ano 265, discípulo de Orígenes, afirmou que o apóstolo João escreveu o Evangelho, e 1 João, e apenas conheceu a terceira epístola. Orígenes e também Eusébio de Cesareia fizeram listas apontando o estado da discussão sobre a canonicidade dos livros do Novo Testamento. E em ambas listas, o Evangelho e 1 João aparecem como incontestáveis, enquanto 2ª e 3ª João eram consideradas por esses pensadores escritos duvidosos. Já nas listas de Atanásio, no IV século, e também nos concílios de Hipona, em 393, e Cartago, 397, 2ª e 3ª João figuravam como escritos certamente canônicos. Na época da Reforma, ocorrida no século XVI, tanto do lado católico, tanto também do lado protestante, ressurgiram questionamentos sobre a autoria da segunda e também da terceira epístola. Do ponto de vista interno, a relação entre o Evangelho e 1 João é indiscutível, como afirma C.F. Van Tilburg. Ele diz o seguinte: não há quem prescinda de João para explicar 1 João. Nem mesmo os que pensam que a primeira epístola de João tenha sido escrita por outro autor. Então, tudo isso são relações vocabulares, estilísticas e também teológicas. Já para a segunda e terceira epístola de João, essa relação é menos tênue, até por causa do seu tamanho, que é consideravelmente pequeno. Por outro lado, é mais fácil enxergar alguma relação entre a segunda e a primeira epístola, e um pouco menos entre a terceira com a primeira epístola. Então, executando-se de algumas reconstruções históricas muito especulativas, podemos dizer que há duas posições principais plausíveis historicamente e também textualmente. A primeira é que atribui as três cartas ao mesmo autor do Evangelho, sendo assim o apóstolo João. A segunda possibilidade é que atribui a primeira epístola de João e também o Evangelho ao mesmo autor, e segunda e a terceira epístola ao João chamado de presbítero, por Papias. O ponto é que, justamente na terceira e segunda carta, é assim que o autor se qualifica. Em 2 João, no capítulo 1, nós vamos ler o presbítero, a senhora eleita. E 3 João, o presbítero ao amado Gaio. Então, esta posição é favorecida pela aceitação lenta e polêmica das duas cartas na Igreja Antiga, bem diferente da realidade do Evangelho e também da primeira epístola de João. Ademais, a escolha é corroborada pela posição exegética contemporânea que fala de uma escola ou uma espécie de comunidade ou um círculo joanino.
o que seria, né, talvez, um grupo que teria sido inspirada pelo apóstolo João, mas que teve vários discípulos, inclusive o presbítero João, da citação de Papias. De modo que a autoria dos 5 livros da literatura joanina seriam atribuídos a distintos autores desse círculo. O círculo estava radicado em Éfeso, e o autor F.F. Bruce ele considera plausível essa proposta, mostrando que já algumas tradições apontavam nessa direção. E qual a data desses escritos? Bem, para a datação das cartas, pesam sobretudo 2 considerações. A primeira seria a relação com o 4º evangelho. Então, os estudiosos favorecem a opinião de que as cartas são posteriores ao evangelho. Em segundo lugar, nós temos a questão do conteúdo. As cartas parecem conceitualmente mais próximas da virada do século I para o século II. Isto é, elas são escritas para combater problemas religiosos mais comuns desse período, inclusive suscitados por uma interpretação equivocada do 4º evangelho. É necessário ainda lembrar que a primeira epístola de João está mais próxima do evangelho e que as atestações dos pais da igreja começam no 2º século, com mais citações a favor de 1 João. Assim sendo, uma data plausível, uma data provável para 1 João seria entre 85 e 90 depois de Cristo. E talvez uma data para trabalharmos a 2ª e a 3ª epístola, poderíamos tentar datar aí entre 95 até o ano 100. E quanto ao local, não há nenhum local tão relacionado à tradição da igreja que não seja a cidade de Éfeso. Também preciso falar com você sobre algumas características dessas cartas. A primeira epístola de João não apresenta nenhum destinatário específico. Também faltam alguns elementos formais das cartas gregas contemporâneas. Então, juntando-se a isso, a dificuldade de apontar uma estrutura clara no livro, alguns estudiosos pensam que não se trata realmente de uma carta, mas seria um manifesto dirigido aos cristãos da época. No entanto, uma solução intermediária propõe que a carta tenha sido encaminhada a várias congregações específicas de uma determinada região. Quanto ao objetivo da primeira epístola de João, Sif van Tilborg, ele assevera com muita propriedade, dizendo: na exegese de 1 João dá-se muita importância à caracterização dos adversários, com os quais o autor polemiza. E ele chega a afirmar isso para defender que, nessa epístola, o protagonista é Jesus Cristo. De fato, a primeira epístola de João é uma carta polêmica, com o objetivo de combater tendências heréticas relacionadas a um protognosticismo ou um docetismo, ou até mesmo um seritianismo embrionário, que até mesmo estava influenciando um grupo de membros a ponto deles terem abandonado a comunidade da fé. A importante colaboração de Tilborg mostra que o conteúdo da epístola pode ser entendido tendo como foco a revelação do Filho de Deus em Jesus. Já a segunda epístola de João se dirige à Senhora eleita e seus filhos. Respeitados exegetas consideram que realmente se trata de uma respeitável mulher com um grande número de filhos, mas parece ter razão quem considera que temos uma referência a uma comunidade cristã. Já a terceira epístola foi dirigida a um indivíduo chamado Gaio. Então, quanto aos objetivos, nós vamos ver em Kimmel, a segunda epístola visa combater uma cristologia docética, enquanto a terceira epístola quer incentivar a acolhida aos pregadores itinerantes. Então, essa carta ela elogia Gaio e Demétrio e critica Diótrefes, e o pequeno tamanho e os elementos formais de ambas as cartas, segunda e terceira carta, expressam melhor o estilo epistolar helenista. Também nós precisamos destacar o conteúdo dessas cartas. No aspecto teológico, há uma dupla ênfase. A revelação
ou melhor, a relação de Deus e Jesus de um lado e a relação de Deus e o seu povo do outro. Então, se testemunhar, se comprometer, a primeira epístola de João afirma que Deus se comprometeu com Jesus Cristo. Também nós percebemos uma pitada de cristologia. A primeira epístola de João, ela combate tendências docéticas diante dos muitos espíritos, né? Pessoas supostamente inspiradas. A encarnação é o critério da mensagem. Esse é o anticristo, quem não confessa que Jesus veio em carne. Então, qualquer um podia ser o anticristo, né, de acordo com essa carta. O problema do docetismo também é vista no capítulo 5, verso 6, né, onde Jesus Cristo, tanto no batismo quanto na morte de cruz. Jesus também é visto na primeira epístola, no capítulo 2, como advogado, ou seja, ele é o nosso intercessor, apontando para o título de Cristo como o sumo sacerdote. E ele continua em atividade. E uma outra relação muito prática que o texto traz é voltar-se para uma vida cristã. Então, o texto vai trabalhar essa ideia, que é preciso renunciar ao pecado. O pecado não pode ser mais a rotina daquele que está em Cristo. Destarte, o amor é a característica do comportamento cristão, tanto em relação aos crentes, como também em relação aos não crentes. O nosso amor às pessoas é uma resposta ao amor de Deus por nós. E o amor é a essência de Deus. Então, a gente olhando nessa perspectiva, a gente consegue olhar para Deus e para Jesus, e ao olharmos para Cristo, né, que é a exegese de Deus, nós vamos contemplar o que verdadeiramente é o amor. Sobre a crítica textual, desse ponto de vista, o texto de João, né, da primeira epístola, do capítulo 5, de 7 a 8, é consensualmente considerado um acréscimo posterior. E muitos teóricos vão dizer que ele não fazia parte do texto original. Ele é chamado como Coma Ianium, que provavelmente de um comentário de Cipriano. Lá na Espanha, ele foi introduzido na Vulgata e então passou a fazer parte do texto canônico. Entre os manuscritos gregos, ele só aparece a partir do século XI, né, no Textus Receptus, quando foi acrescentado por Erasmo. Então, meus irmãos, essas são as discussões que envolvem as epístolas, né? Esses três conjuntos de cartas ligadas supostamente a João. A primeira, a segunda e a terceira epístola. E eu quero encerrar o nosso encontro por aqui. Se foi proveitoso para você, deixe aí o seu like, né, o seu joinha. E para você que quer acompanhar também os demais conteúdos desse canal, inscreva-se no nosso canal. Que bom estar com você aqui. Que Deus assim lhe abençoe, que o Senhor, através da sua graça e misericórdia, nos abençoe. E até a próxima aula, até o nosso próximo encontro teológico.